caminho, meu Deus. Tua palavra é, tua palavra é, tua palavra é. TV Jornal da Cidade. Eis que se aproxima a Páscoa. Sejam bem-vindos. Neste quinto domingo de Quaresma, entramos na fase final do itinerário quaresmal. Coloquemos-nos na escola de Jesus, o Mestre Divino, para aprender, pelas suas palavras e gestos, a reproduzir em nós o seu próprio jeito de sentir e de amar. Por essa liturgia, unamos-nos mais profundamente a Cristo. Cultivemos em nós os seus sentimentos de total confiança no Pai e total entrega amorosa aos irmãos e irmãs. Cantemos. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. Em Cristo eu tenho a melhor guarida e da morte não temo labéu. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas, que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus.
vezes sinto-me tão desolado, quando as tristezas vêm me assaltar. Então eu olho para o Mestre amado, que me diz ser firme no avançar. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em torno da palavra de Deus, a comunidade se refaz, dando mais um passo decisivo nesta reta final de Quaresma. Somos chamados a uma profunda revisão de vida, para que o nosso coração seja cada vez mais inundado pelo amor misericordioso do nosso Deus. A conversão é um caminho de transformação que se faz de dentro para fora, desde a intimidade de nosso ser até os nossos atos externos. Nosso testemunho de acolhida e perdão indica que estamos no rumo certo, a fidelidade ao seguimento de Jesus, nosso Mestre e Senhor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso e fonte de toda bondade, que nos fizestes encontrar no jejum, na oração e no amor fraterno durante o período quaresmal, os remédios para uma vida de penitência. Olhai benigno para a nossa humildade, de modo que sejamos confortados pela vossa misericórdia. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Preparai-nos para a Semana Santa de Paixão, Morte e Ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Passemos a aclamação ao Evangelho. Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. Tanto Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Todo aquele que crer nele há de ter a vida eterna. Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 8, versículo de 1 a 11. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi ao Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele, sentando-se começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, colocando-a no meio deles. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntaram isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão. Como persistisse em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando-se a inclinar, ele continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos.
e Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, a liturgia deste quinto domingo de Quaresma dá uma pausa na leitura do Evangelho segundo Lucas e propõe uma passagem do quarto Evangelho, João, capítulo 8, versículo de 1 a 11, que acabamos de ler. Esse texto tão rico e precioso teve uma história bastante turbulenta. É importante perceber a dinâmica e a pedagogia de Jesus. Ele não faz um comentário a partir de ameaças e ordens, mas revelando com clareza a misericórdia e o amor de Deus através de palavras e atitudes. No domingo passado, essa misericórdia foi apresentada de maneira ilustrada na Santa Missa em seu lar, através da parábola do Pai misericordioso e os dois filhos, conforme Lucas 15, 11 e 32. Hoje, a liturgia dá um passo a mais e mostra Jesus revelando a sua misericórdia, que é a mesma de Deus Pai, com um gesto concreto, salvando uma mulher flagrada em adultério e prestes a ser apedrejada. Isso dá credibilidade aos seus ensinamentos, pois mostra que ele viveu e praticou tudo o que ensinou. Além de olharmos diretamente para o texto, fazemos algumas breves considerações. Começamos a história pela sua interpretação no Evangelho segundo João. Ora, o adultério era um dos pecados mais abomináveis, tanto no judaísmo quanto no cristianismo. Das origens, na maioria das vezes, o perdão não era concedido às mulheres que o praticavam. Os homens sempre conseguiam uma saída. E por muito tempo, a igreja julgou não ser prudente mostrar esse texto, Jesus perdoando esse tipo de pecado. O perdão de Jesus a uma mulher adúltera poderia ser visto como incentivo a essa prática pelos líderes das primeiras comunidades. Uma retaliação ao pecado. As lideranças religiosas, por sinal, era exercida por figuras masculinas, o que facilitava a marginalização da mulher. Quando chegaram à conclusão de que não poderiam mais escondê-lo, o colocaram no Evangelho segundo João, embora tudo indique que seja um texto originalmente escrito por Lucas, e diversos fatores contribuem para que possamos assim pensar. Principalmente o fato de ser Lucas o Evangelho da misericórdia, aquele que mais valoriza a figura da mulher, além do vocábulo típico que encontramos no terceiro Evangelho. Porém, nos foi transmitido no Evangelho de João, e é a partir dele que devemos lê-lo e procurar entender essa passagem. Jesus se encontrava em Jerusalém participando de uma das grandes festas dos judeus, que tinha duração de uma semana, conforme João capítulo 7, versículo 2, 14, 37, 8 e 2. Durante o dia, ele ensinava no templo, e à noite se retirava para dormir fora da cidade. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. No dia seguinte, de madrugada, voltou ao templo, e o povo novamente se reuniu em volta dele. Sentando-se, Jesus começou a ensiná-los. Durante estas festas, pessoas de toda parte da Palestina vinham para Jerusalém participarem. Era uma oportunidade para os pregadores itinerantes apresentarem as suas doutrinas e versões da interpretação da lei. Como a pregação de Jesus era sempre polêmica, conseguia juntar mais ouvintes que outros pregadores, pois eles não tinham medo de desmascarar a hipocrisia dos dirigentes, principalmente das autoridades religiosas da sua época. Ele dizia o que muita gente queria dizer, mas não dizia, por medo de repressão. Isso, obviamente, fazia também com que as autoridades lhe vissem como suspeito,
aumentando a vigilância sobre ele, considerado uma ameaça ao poder. Enquanto ensinava, Jesus é repentinamente interrompido. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério e colocando-a no meio deles. Os sujeitos da ação são os tradicionais adversários de Jesus, mestres da lei e fariseus. Os fiéis observadores dos preceitos da lei em seus mínimos detalhes. Os mesmos que no domingo passado tinham criticado Jesus por acolher e comer com os pecadores. Esses dois grupos eram a síntese do fechamento e do conservadorismo. Eles pregavam um Deus punitivo, exigente, vingativo e por isso se escandalizavam com o Deus amoroso de Jesus. Ao colocar a mulher no centro, eles a expõem à máxima humilhação. No Antigo Testamento, o adultério foi usado como sinônimo de idolatria, o principal pecado de Israel. Por isso, a lei era tão rigorosa com esse pecado. Na época de Jesus, o adultério estava entre os piores pecados. Era comparável ao assassinato. Como os casamentos eram verdadeiros negócios decididos pelos pais, às vezes os noivos só se conheciam no dia do próprio casamento, isso tornava o adultério uma prática bastante comum, embora perigosa, pois as relações não eram motivadas pelo amor, mas pelos interesses econômicos das famílias. Por isso, havia muita vigilância, principalmente sobre as mulheres. Como representantes de uma religião severa, os mestres da lei e os fariseus expõem a mulher a um julgamento já condenada. Eles tinham certeza de que a lei prescrevia, ridicularizando-a e silenciando-a sobre o homem que certamente fora fragado junto. Aqui, a mulher é a imagem de todas as categorias de marginalizados, por quem Jesus toma partido. Eles conheciam a sentença prevista. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Versículo 4 e 5. De acordo com a lei, o apedrejamento era a pena máxima para o adultério, principalmente quando o casamento ainda estava na primeira fase, a da promessa. Porém, nós sabemos, como diz o próprio texto, o que eles queriam era colocar Jesus em situação embaraçante, pondo à prova. Se Jesus confirmasse o apedrejamento, estaria negando o seu lado misericordioso e contradizendo a sua pregação até então. Se, por outro lado, negasse o apedrejamento, estaria transgredindo a lei de Moisés. Mas, conhecedor das intenções dos seus adversários, Jesus simplesmente os ignora, com a sua típica ironia. Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Versículo 6. Sobre esse gesto inusitado, foram levantadas diversas hipóteses sobre o que Jesus escreveu no chão, algumas até folclóricas. São Jerônimo, por exemplo, acreditava que Jesus escreveu os pecados dos acusadores que estavam com pedras na mão, para deixá-los envergonhados e constrangidos. Ora, se pesquisarmos, verificaremos que ele estava no interior do templo. O piso ali não tinha como escrever nada ali. Portanto, qualquer hipótese sobre o conteúdo que Jesus escreveu nessa cena carece, na minha opinião, de fundamento e de sentido. O gesto de Jesus é, além de irônico, denunciador. Ele olha para o chão por indiferença aos seus acusadores, enquanto pensa na atitude e na resposta adequada que dará. Não escreve nada, apenas simula uma escritura, uma figura, quem sabe um símbolo, qualquer coisa, denunciando a rigidez da lei por eles observada. Uma lei escrita em tábuas de pedra, inflexível e dura, como eram os corações deles.
Com a sua ironia e indiferença, Jesus deixava seus interlocutores impacientes. E como persistiam em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Verso 7. Ao levantar-se para responder, Jesus dá um tom de solenidade à situação e, finalmente, chama para si a responsabilidade. Tendo pensado por um tempo, sua resposta é surpreendente. Não toma posição sobre o caso. Propriamente não discute o pecado da mulher, mas convida cada um a olhar para si próprio, apelando para o tribunal da consciência. Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. Com essa proposta, Jesus desmascara e desarma os acusadores da mulher e os falsos moralistas de todos os tempos. É uma resposta que não necessita de contra-resposta, nem de novas perguntas, mas apenas da coragem de cada um olhar para a sua consciência. Eu não tenho dúvidas que certamente deixou a todos em silêncio e pensativos, admirados e sem reação. Por isso, Jesus repete a ironia e, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Versículo 8. Verso 8. Enquanto aguardo a atitude ou resposta dos acusadores, que, envergonhados certamente, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio do povo. Meus irmãos e minhas irmãs, é interessante perceber a reviravolta da história. O objetivo dos mestres da lei e fariseus era colocar Jesus em uma situação constrangedora, num beco sem saída. As coisas se inverteram e foram eles que ficaram embaraçados em situação desconfortável. É provável que tenham saído ainda mais furiosos com Jesus, mas também a eles foi dirigido um convite à conversão. Jesus não os condenou. Esse detalhe é importante que seja bem recordado. Jesus deu aos seus fariseus, adversários, uma oportunidade. Convidou-os a um exame sincero de consciência. Não sabemos se houve conversão por parte deles, mas é possível identificar pelo menos 2 sinais importantes. A vida da mulher foi poupada e cada um reconheceu ser pecador, uma vez que nenhum deles ousou atirar pedras. Percebendo que todos os acusadores saíram em silêncio, Jesus se levantou e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Versículo 10, 11. É a primeira vez que a mulher acusada pode falar. E é Jesus quem lhe dá essa oportunidade. Essa voz da mulher é sua própria vida recuperada. Jesus sabia que ninguém a tinha condenado. Faz a pergunta apenas para torná-la protagonista. Todo ser humano tem direito à liberdade de expressão. Toda voz deve ser ouvida e entendida seus motivos. Diante da fúria dos acusadores, essa mulher sentiu-se morta, com suas horas contadas. Diante de Jesus, ela se sente uma pessoa digna, pois sabe que tem quem lhe escute a voz da verdade. As palavras finais de Jesus constituem o ápice da cena e o motivo para esse texto ter sido considerado tão perigoso. Eu também não te condeno. Para uma religião segregadora, excludente e moralista, um Deus que não condena uma prostituta se torna um perigo e um problema, pois tira também da religião o direito de condenar. Não dá para pregar o Deus de Jesus fazendo ameaças, nem promovendo a violência ou destilando ódio e rancor. Para a religião praticada e proposta por Jesus, essa é uma das páginas mais consoladoras. Mais uma vez se repete:
o esquema da parábola do pai misericordioso e os dois filhos. Assim como o pai não condenou o filho mais novo, não condena a mulher. Jesus não condena a mulher, a conversão vem depois e é firme. Vai e não voltes a pecar. Não se trata de uma ordem ou uma imposição, mas de um encorajamento, tendo sentindo-se acolhida e compreendida, talvez pela primeira vez em sua vida. Com certeza, aquela mulher se converteu. Sem realizar nenhum sinal extraordinário, Jesus salvou uma vida, apenas falando. Jesus fez aquela mulher passar da morte à vida, da fúria dos acusadores à ternura de Deus. O impacto da palavra de Jesus transforma situações, e sabemos que muita gente que se dizia religiosa guarda mágoas e ódio em seus corações. É essa palavra de fé e gratidão que precisa ser ouvida, anunciada, substituindo regras e preceitos para mudar todas as estruturas perversas que impedem o triunfo da vida digna. Por isso, o Evangelho de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é uma cena de ressurreição, é um texto pascal, que todas as comunidades possam festivamente celebrar a alegria de conhecer um Deus que não condena ninguém. Amém? Amém. A nós descei divina luz, a nós descei sois o amor, vós sois a graça benfazeja que nos irmana no Senhor. Vós sois a graça benfazeja que nos irmana no Senhor. Nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Divino Espírito descei, os corações vinde inflamar e as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar, e as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei
de deixar bem claro aqui, para que nós possamos entender bem essa leitura de hoje, nós devemos lembrar o seguinte: o tempo quaresmal é um tempo de grandes aprendizados com o Mestre Jesus. Os seus ensinamentos são de vida e para a vida. Nesse tempo, somos chamados a redescobrir e compreender melhor Jesus e sua missão, celebrando e vivendo o mistério de sua paixão. O Evangelho destaca que Jesus estava no templo ensinando o povo quando levaram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Uma nobre justificativa era apresentada pelos escribas e fariseus, e assim buscavam condenar a mulher ao apedrejamento. A lei da época, como eu disse, mandava apedrejar. Porém, a lei não tem coração, não tem misericórdia, não tem justiça divina, ela é fria. E na perspectiva da lei, a mulher não tinha possibilidade nenhuma de sobreviver. Não havia saída alguma para ela, seria apedrejada e ponto final. A mulher trazida até Jesus permanece ali, jogada no chão, mas algo novo acontece. É iniciado um novo diálogo, agora entre Jesus e a mulher, e o povo que ali se encontrava. Não é um diálogo de acusação, mas uma oferta de salvação. Ela que foi humilhada, condenada, envergonhada de si mesma, se encontra diante de Jesus, que não vai lhe dizer: eu também não te condeno. Foi o que ele disse, diante da reação do povo, que não ousou jogar uma pedra sequer. E Jesus ensina aquelas pessoas que elimina-se o mal, oferecendo ao pecador condições de vida nova e plena. É na misericórdia que Deus nos surpreende, abrindo caminho a partir das nossas fragilidades. Só o amor de Deus reconstrói por dentro, possibilitando novos horizontes, coragem, responsabilidade e compromisso. Jesus denuncia a atitude dos que se julgam perfeitos e autossuficientes, os que não sabem perdoar, os hipócritas. Em seu amor, ele sabe de nossas fragilidades e nos acolhe. Sua atitude abre um caminho novo para a convivência humana através do amor. Cada um pode experimentar a correção fraterna e a conversão de vida. O amor é exigente, mas nada tem a ver com cobranças moralistas, pois o amor de Deus Pai, revelado por Cristo, é misericordioso. Uma graça de Deus para todos que querem recomeçar. Seu pedido é que sejamos fiéis e tenhamos atenção para não pecarmos mais. Louvemos a Deus, porque se manifestou cheio de bondade e misericórdia para conosco. Assumamos o compromisso de vivermos aliados ao seu projeto de vida e paz para todos. Que nesta quaresma experimentemos o amor misericordioso de Deus Pai, que nos acolhe e reconcilia com todos. As reviravoltas que o mundo dá, as idas e volta que a vida tem, na hora em que tudo já desandou e a gente não sabe se vai ou vem, é bem nesta hora que tem sentido abrir bem os olhos e os ouvidos e deslamelar nosso coração, fechar bem a boca pra não dizer que foram os outros, que foi o mundo, que foi a vida que quis fazer você infeliz. Que foram os outros, que foi o mundo, que foi a vida que quis fazer você infeliz. As reviravoltas que o mundo dá, as idas e volta que a vida tem, não há quem não tenha o seu Shangri-La,
Não há quem não tenha ilusões também. Há sempre uma estrela no céu da vida, guiando os caminhos do viandante. E bem nesta hora que nos convém selar bem os lábios pra não gritar. Que foram os outros, que foi o mundo, que foi a vida que quis fazer você infeliz. Que foram os outros, que foi o mundo, que foi a vida que quis fazer você infeliz. Que foram os outros, que foi o mundo, que foi a vida que quis fazer você infeliz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, Pai de misericórdia, concede a todos vós, como concedeu ao filho pródigo, a alegria do retorno à casa e o perdão misericordioso à mulher adúltera. Ó Senhor Jesus Cristo, modelo de coração, de oração e de vida, vos guie nessa caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. A bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, estejam convosco e convosco permaneçam para sempre. Ide em paz. No poder do Espírito Santo, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Sabendo que acolhestes aquele cobrador, e assim lhe devolveste tua paz e teu amor, também nos colocamos ao lado dos que vão buscar no teu altar a graça do perdão. Senhor, eis aqui